Olá, começa agora mais um programa Escola de Profetas. Eu, Bispo G. Tenuta, estarei aí dando continuidade a um assunto muito importante. E já para iniciar, anote aí a minha rede social, @Bispo G. Tenuta Oficial. E estamos falando também sobre os evangelhos. Então, temos tratado aí sobre os evangelhos, o Novo Testamento, demos todo um background histórico, religioso, fizemos uma linha do tempo para podermos tratar e agora nós vamos falar sobre os evangelhos em si, porque os 4 primeiros livros são chamados de evangelhos. Então, por que evangelhos, né? A palavra evangelos são as boas novas. Então, são as novidades, aquilo que está acontecendo. E o evangelho nada mais é do que a boa nova que veio Jesus, o Filho de Deus, salvar a humanidade. Então, nós vamos falar um pouquinho primeiro sobre quem são os escritores. Então, o livro, né? Primeiro livro, no contexto de como é colocado no Novo Testamento, é o livro de Mateus. E Mateus era um cobrador de impostos. Então, ele era um discípulo de Jesus, foi um dos apóstolos e um cobrador de impostos. Então, bem característico, um judeu que tinha conhecimento, porque o cobrador de impostos, ele tinha que ter cultura. A maioria dos discípulos de Jesus não sabiam nem escrever. Então, eram realmente, vamos dizer assim, pescadores da Galileia e não tinham cultura suficiente para ler, escrever e assim por diante. Mas Mateus já é alguém que era um cobrador de impostos, né? Então, nós sabemos até alguém que não era muito bem visto pelo povo, né? Então, os publicanos eram aqueles que cobravam impostos para Roma. Então, assim, é para você entender, o publicano, ele adquiria como uma franquia de um determinado setor, de uma cidade, né? No caso aqui, fosse aqui no tempo de hoje, aqui em São Paulo, bairro, por exemplo, bairro aqui da região da Aclimação. Então ele detinha um poder, ele pagava por essa franquia e ele podia depois retirar os valores que ele investiu dos impostos, obviamente ganhando em cima. Então ele tinha meios para ganhar em cima disso, cobrava os impostos para Roma. Então era um judeu, mas não era muito bem visto pelos próprios, vamos dizer, patrícios dele. Então era um cobrador de impostos, que se converteu, entregou sua vida para Jesus e no final se torna um escritor desse primeiro evangelho. O segundo evangelho, na ordem, é o de Marcos, apesar que muitos atribuem que o de Marcos foi o primeiro a ser escrito dos evangélicos, depois os outros que vieram em seguida. E Marcos nada mais do que João Marcos. João Marcos, bispo, o sobrinho de Barnabé, o sobrinho de Barnabé. Então ele foi companheiro de Paulo e posteriormente, né, primeiro ele foi de Pedro, ainda quando jovem, caminhou muito tempo com Pedro e depois com Paulo. Então as viagens que Paulo fez, né, a primeira viagem que ele fez, João Marcos participou. Mas, antes disso, nós vemos, inclusive, num dos escritos, que é o próprio livro de Marcos, que fala a respeito de um jovem, que na hora em que Jesus vai ser preso, ele sai correndo nu. E muitos atribuem, historicamente, que era o próprio João Marcos, que na época era um jovem. Então, ele era jovem, bem jovem, até menino na época desse momento em que Jesus é perseguido, e ele, então, tem um contato muito próximo de Pedro. Então, esse primeiro livro, inclusive, ele é atribuído a uma visão mais de Pedro. Então tem algumas características, indícios de que alguém conhecia muito, porque é uma ótica muito forte de Pedro, detalhes da vida de Pedro, a manifestação do relacionamento de Jesus com Pedro, que é então escrito por João Marcos. Agora eu queria deixar até um detalhe, né? Como é importante a gente entender a limitação das pessoas, porque João Marcos, ele foi um viajante na primeira missão de Paulo e Barnabé, era sobrinho de Barnabé, e desistiu no meio da viagem. Na segunda viagem ele queria de novo ir com Barnabé e Paulo não quis, porque o achou imaturo e que no fim ia criar problemas. E surgiu até uma cisma, né? Uma divisão entre os dois por causa
de João Marcos, porque era sobrinho de Barnabé. Barnabé o acolheu. Paulo foi junto com Silas e vão exercer seu ministério. E daí para frente, obviamente, embaixo da supervisão de Barnabé, que ele vai crescer espiritualmente e vai depois escrever esse evangelho na ótica de Pedro. Tenho certeza que depois disso ele vai conviver mais próximo de Pedro e escreve esse evangelho. O terceiro evangelho é o evangelho de Lucas, que era um médico e companheiro do apóstolo Paulo. Então ele, como médico, a gente vê inclusive uma característica muito mais inteligente no contexto de conhecimento. Então Lucas, além de ter escrito o livro dos Atos dos Apóstolos, ele escreveu também o evangelho chamado Evangelho de Lucas. A gente vê uma linguagem um pouco mais até rebuscada, mais cultural, e era alguém que caminhou com Paulo. Então, os Atos dos Apóstolos, muito do que é escrito, foi observado por Lucas. E por último, o último evangelho, o quarto evangelho, é o evangelho de João, que é um discípulo de Jesus. Então, ainda o discípulo amado de Jesus. E ele tem uma ótica muito espiritual, um pescador próximo de Jesus e que teve toda, vamos dizer assim, um relacionamento muito mais próximo e até um livro um pouco mais espiritual, a gente vai dar um pouquinho mais de detalhes a esse respeito. Então, Pedro e João sempre estiveram juntos. E a gente percebe que eles, até por estarem sempre juntos, caminharam os 3 anos e também, posteriormente, eles vão também caminhar próximos. E já Marcos e Lucas, eles estiveram convivendo mais em Roma. Então, com a viagem posterior de Paulo para Roma, e ele vai ficar lá os seus últimos dias, nós vemos que Lucas o acompanha. E Marcos também acompanha Pedro. Também nos seus últimos dias também, segundo toda a tradição, é colocado em Roma também. Então depois você pode ver até detalhes, lendo aí o livro de Colossenses, do capítulo 4, dá detalhes a respeito disso no versículo 19, no 10 e no versículo 14 também. E os públicos para os quais eles foram escritos, que é também de muita importância. Nós temos que entender que quando alguém escreve algo, ele escreve com o objetivo de comunicar. E, obviamente, toda a comunicação é baseada no que é o receptor. Então, a comunicação é mais ou menos assim. Eu comunico, eu sou aquele que emite. Então, eu sou o emissor da comunicação. Existe o receptor da comunicação. Então, uma comunicação muito bem feita, ela é baseada na cultura, no conhecimento, naquilo que é o entendimento daquele pelo qual eu quero comunicar. Então, os 4 livros foram feitos segundo uma ótica, cada um tem uma ótica e uma intenção. Então, é muito importante a gente ter esse entendimento. Por exemplo, o livro de Mateus é um livro mais focado numa ótica judaica. Então, ele foi escrito mais para a igreja em Jerusalém. Então, no futuro, a igreja vai ter 2 contextos, né? O contexto mais, que ele chama judaizante, e um outro contexto que é o contexto mais grego, né? Então, a igreja ali da Judéia, principalmente Jerusalém, ela é mais focada no Evangelho de Mateus, porque a linguagem é uma linguagem mais para os próprios judeus. Já o livro de Marcos, ele foi escrito para a igreja que estava já na dispersão e espalhadas por todo o mundo, grego e romano da época, e para a igreja em Roma. Então, uma linguagem mais figurada e voltada para o entendimento, vamos dizer assim, daqueles que estão em Roma e na dispersão. Quer dizer, ainda para os judeus, mas o quê? Focados fora daquele ambiente. Já o livro de Lucas, o livro do médico Lucas, ele é escrito principalmente por um homem chamado Teófilo, e tudo indica pelo nome Teófilo, alguém grego, de cultura grega e, obviamente, de nome grego. Então, já é o quê? É voltado mais para esse público, é o público dos gregos. Mas, bispo, como os gregos? A cultura grega, mesmo embaixo do domínio romano, ela ainda continuava.
Tanto que todos os 4 evangelhos e todas as cartas e o Apocalipse, o original foi escrito no grego. Então, o grego era a língua, vamos dizer assim, mundial, como hoje é o inglês, a língua cultural mais desenvolvida na época era o grego. Apesar de ser uma língua, não era muito fácil de se falar, não. Ela tem toda uma característica declinável, era meio complicada a língua grega, mas com a influência grega, principalmente vinda através da cultura ocidental, implantada ali no Oriente, né, através de Alexandre o Grande, começou, depois 4 generais dele, então ela foi disseminada em todo o Oriente. E foi tão grande a influência que os evangelhos, como eu falei, e as outras cartas e o Apocalipse, todos foram escritos no grego. Não o grego rebuscado, aquele coloquial, mas o grego chamado grego comum, ou koiné. É o grego comum de se falar, do dia a dia. Então, o Lucas é para... E o livro de João é para a igreja de Éfeso, onde futuramente João vai morar com a mãe de Jesus. Eles são enviados para lá quando há a dispersão, e ele é escrito focado para aqueles que estão na dispersão, os judeus cristãos na dispersão, e a igreja de Éfeso. Então, Éfeso se torna um polo da igreja muito forte, sólido, aonde a mãe de Jesus e João vão morar, segundo toda a tradição, história, e que tem esse foco. Então, qual o foco? Éfeso era um local onde havia muitos judeus, e era também a principal cidade daquela região chamada Ásia Menor. E essa região, uma região muito desenvolvida, mas que tinha muitos judeus e uma de guerra, um trabalho espiritual muito necessário de se fazer. E a gente vê que a ótica de João é uma ótica um pouco mais espiritualizada e preparada para esses que estão na dispersão. Tanto é que depois o próprio Apocalipse tem esse cunho voltado de uma forma mais para a igreja daquela região. Bom, eu continuando, nós vemos então agora também qual que é a perspectiva e a ótica desses evangelhos. Então, o foco principal de Mateus, ao apresentar Jesus, o apresenta como Messias. Então, ele é o Messias, o rei dos judeus. Como é que eu posso colocar? Confirmando que esse é o evangelho mais voltado para os próprios judeus. Então, ele é colocado, não se fala Jesus o Cristo, e fala o Messias, e assim por diante, e também trata bem da expectativa judaica a respeito do Messias. Já Marcos, que tem uma ótica voltada para os gentios, a igreja gentílica, vamos colocar assim, ele é apresentado como servo de Deus. E é muito interessante, o evangelho de Marcos, ele é um evangelho dinâmico, e mostra um Jesus bem dinâmico. Vai, isso, assim, no contexto de sequência rápida, que era bem a característica dos gentios. E também, um lado muito importante é que Marcos, ele era judeu porque ele tinha a mãe e a avó que eram judias, mas o pai dele era grego. Então a gente percebe também essa mistura, um pouco já na própria linguagem de Marcos, mas uma ótica mais voltada a visão de Pedro. E o livro de Lucas, que apresenta Jesus como filho do homem. Então, como ele vai falar para um público mais grego, elitizado culturalmente, ele vai ser apresentado como filho do homem, que era a palavra profética do Cristo, mas não num termo religioso, mas o quê? Aquele que vem redimir o homem. Então, com uma cultura mais avançada, tanto que o livro de Lucas é o livro que mais tem parábolas. Engraçado, né? Que traz o quê? Mais explicações. Então, tem um nível cultural um pouco diferenciado, até por ele ser também um médico. E, por último, João apresenta Jesus como Filho de Deus. É tido como o evangelho mais importante, porque ele mostra o Filho de Deus agindo, interagindo. E, principalmente, a gente percebe que os outros evangelhos é mais a respeito de. E já o evangelho de João, Jesus fala de si.
Então a gente vê vários momentos de Jesus falando, quando ele intercede pelos os discípulos, quando ele faz ali, falando a respeito da igreja, o contexto de serem um, tudo. É Jesus manifestando como que pessoalmente. Então, uma ótica muito mais espiritualizada do que os demais evangelhos. E aí, então, nós vemos também, por um outro lado também muito importante, é que Mateus, Marcos e Lucas são chamados os evangelhos sinóticos. Isso, mas o que são sinóticos? São os três que têm praticamente a mesma visão. Um registro da vida de Cristo com uma visão muito próxima. Então, entre fatos, sequências, as curas, os milagres, fala da vida de Cristo, né? Então, a palavra sinóticos, né? Então, quando fala sins, quer dizer junto, e ópsis quer dizer visão. Então, são juntos os três numa mesma visão. Por isso são chamados sinóticos. Agora, já o livro de João é um livro muito diferente. Apesar de ter um ou outro milagre ainda que é colocado, mas até a visão de João a respeito de determinados milagres é diferente. É uma visão mais espiritual, mais detalhada dos milagres, muito detalhada do ambiente de crucificação, muito detalhada, inclusive, até o diálogo que ele tem com Pilatos, demonstra ali a manifestação do Filho de Deus. Essa é a ótica do Filho de Deus, do reconhecimento, inclusive, por Pilatos dessa verdade. Então, é o mais espiritual que existe. Então, ele fala de relacionamentos, muitas vezes, né? Por exemplo, os samaritanos que têm direito à salvação. Ele fala de muitas coisas espirituais muito profundas. E, principalmente, o sentimento que Jesus tem. Então, o sentimento de dar a vida, de salvação. Porque os outros colocam até os milagres como milagres. Agora, já João, ele coloca como sinais. Mas, bicho, qual a diferença? O milagre em si é um benefício que a pessoa, no contexto do milagre, recebe. O sinal é algo diferente, porque tem o objetivo de mostrar que aquilo foi feito com uma intenção diferenciada e maior. Tanto que o primeiro milagre foi transformar água em vinho. O que seria assim, numa ótica até, vamos dizer assim, se não fosse um sinal, para que isso? Mas é o quê? É o efeito transformador do Evangelho. Então, é também o vínculo com a família. Então, contextos espirituais muito importantes. Ali mostra, inclusive, que ali aquele primeiro milagre foi para que os seus discípulos crescem nele. Porque até aquele momento Jesus não tinha feito milagre nenhum, já caminhavam com ele os discípulos na expectativa. Quando é que ele vai provar que ele é o Cristo? E ali foi o primeiro sinal para que eles crescem. Então, João, no capítulo 1, inclusive, versículo 19, fala a respeito de quem é o Cristo verdadeiramente, né? Então, fala a respeito do Verbo. Então, diz assim: o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então nós vemos aqui nessa passagem, já mostrando claramente a intenção desse livro. Uma intenção de apresentar Jesus como Filho de Deus e, obviamente, transformar os homens e os tornar em filhos de Deus. Então, todo o processo que a gente percebe, um processo muito espiritual e espiritualizante a respeito do Filho de Deus, e não só do Filho de Deus, dos seus discípulos. Porque é nesse contexto que os apóstolos são colocados com poder, com autoridade. O sopro do Espírito vem sobre eles. Então, toda uma maneira, uma visão muito, muito importante a respeito do Evangelho do Filho de Deus. Já Mateus e Lucas, eles colocam também um outro lado interessante,
que é o nascimento. Então, ambos falam do nascimento de Jesus, ambos falam inclusive da genealogia de Jesus Cristo, e então a gente percebe também um paralelo muito próximo desses dois, a despeito deles serem, vamos dizer assim, no foco de convivência e até de relacionamento um pouco distantes. Então, Mateus e Lucas têm esse foco bem voltado para isso, né? Para o nascimento de Jesus e a genealogia. Já Marcos e João, eles ficam mais fixados no ministério, que já é o momento em que os discípulos são chamados, fala do momento de João Batista, dali para frente, então é que é levado e focado o ministério de Jesus. Então a gente percebe esses lados também um pouco diferentes na ótica. E tudo isso com um único objetivo, é mostrar que o evangelho é para toda criatura. É para o judeu, é para o grego, é para o gentil, é para o pobre, é para o rico, é para o inteligente, é para aquele que não é para aquele que teve uma formação simples, é também para aquele que teve uma formação erudita. Então, mostra a universalidade do evangelho e algumas diferenças que muitas vezes podem surgir, porque às vezes um dos evangelhos dá uma ótica diferente. E isso nada mais é do que a ótica que interessa para a pessoa. Então a gente vê, por exemplo, principalmente quando existe algo, vamos dizer, né, um exemplo, você vê um crime que aconteceu, a ótica de um é uma, a ótica do outro é outra, e vem de óticas diferentes. Obviamente, local que estão, sentimentos que têm, isso influencia, a capacidade que cada um tem de identificar uma e outra coisa. Estão mentindo? Falaram diferente? Podem ter falado diferente. Na sua ótica, enxergaram dessa maneira. E por isso que o evangelho é maravilhoso, porque eles têm essa essência. Porque se todos os evangelhos fossem como que concordantes em tudo, ipsis literis, não falaria com uma gama e uma variedade de pessoas maior do que um do que o outro. Então eu conheço pessoas que gostam do livro de Mateus para ler, outros gostam do livro de Lucas, outros mais o de Marcos. O evangelho de Marcos, ele é um pouco mais assim próximo, é alguém que conviveu, mostra sentimentos, é muito diferente. Eu gosto muito do evangelho de João, porque mostra todo um lado muito mais espiritual. E é no livro, né, de Mateus e Lucas que vai falar sobre a genealogia de Cristo. Um objetivo, primeiro, Mateus falar para os judeus. E também Lucas, como vai falar para outros, ele vai falar sobre a cultura, porque a despeito de vamos dizer, os gregos não serem religiosamente como os judeus, eles tinham muito acesso à cultura, ao conhecimento. Então, até a genealogia era de uma importância muito grande, principalmente na ótica grega. Então, a gente percebe dessa maneira. E um lado também muito interessante é como Mateus apresenta essa genealogia, e ele mostra na genealogia as mulheres. E mulheres que tinham defeitos. Então, é ele que vai citar Raabe, a prostituta, Ruth, a moabita, porque os moabitas eram até proibidos de entrar no templo de Deus. Eles tinham uma origem, vamos dizer assim, terrível. Então a gente percebe que até esse lado vai sendo apresentado. Então, descreve também a Tamar, que vai cometer um incesto com o sogro. Então a gente vai vendo todo esse lado. Fala também sobre Davi. E só você vê que não cita, inclusive na genealogia, quando fala de Davi, fala a respeito não de Batseba, mas fala a mulher de Urias. Quando narra, né, porque houve uma situação de Davi, que ele cometeu um adultério com Batseba, mas não cita Batseba, mas cita o quê? A mulher de Urias. Ao mesmo tempo, mostra dois pecados. Um de enviar para guerra e para a morte Urias, e o outro dele ter adulterado com a mulher. Mostrando o quê? O pecado.
que existe e tem no homem. Mostrando Judá e Tamar, da mesma forma que eu coloquei, Ruth, a Moabita, que a origem era de um incesto, de Ló com as suas filhas, Raabe, a prostituta de Jericó. Então mostra todo um contexto para que a gente entenda que mesmo vendo toda essa linhagem do mal, em Cristo é purificado. Então é muito importante essa visão de Mateus, né? E ele denuncia todo esse lado. Então, essa é a visão que nós temos aí a respeito dos 4 evangelhos. Nós vamos entrar depois no detalhe, focando cada um mais atido àquilo que são as suas características. Então, eu vou me despedindo e fico aí um convite para você estar comigo, com a minha família. Eu, Bispo G, te espero na Renascer Jardins, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1912, lugar maravilhoso, seguro, bem pertinho da Rebouças, local ali, seguro, tem estacionamento e aguardamos você. Ou se você quiser, pode estar também na Renascer Santo André, Rua General Glicério 412. Nós estamos durante toda a semana às 8 horas da noite e no domingo 8, 10, 16 e 18 horas. Deus abençoe, até a próxima aula.